Novembro Azul é a campanha para conscientização dos homens sobre prevenção de câncer de próstata, se é que a gente pode chamar de prevenção, né? Destacando sua importância dos exames regulares e do diagnóstico precoce. Rapaz, eu acho que Novembro Azul é uma coisa que a gente discute todo ano, né? Inclusive, quando a gente decidiu fazer o podcast, coincidiu com o mês de novembro. Eu confesso a vocês que eu queria começar com outro assunto, mas não tinha como não ser Novembro Azul, né? Então, todo ano a gente começa as discussões, iniciam, na verdade, eu acho que no meio de outubro a gente já começa a conversar sobre, até no rastro aí do Outubro Rosa, a gente já começa a conversar sobre Novembro Azul, né? Inicialmente, o Novembro Azul, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu não vou passar a palavra para ninguém, viu? Sim, sim. Fiquem à vontade. Inicialmente, se atribuía o Novembro Azul somente à próstata, né? Depois a coisa passou a se desenvolver mais como saúde do homem. Então é um mês de oportunidade, digamos assim, para que o homem reorganize a questão da saúde dele, né? É meio que o oposto, na verdade. O Novembro Azul ele foi criado, se eu não me engano, na Austrália, e que o objetivo principal era justamente se falar sobre saúde do homem, né? O homem sobre diabetes, sobre hipertensão, aquele homem que nunca procura o médico, ou que raramente procura o médico, ou que estatisticamente metade das vezes é a mulher que leva para o médico. E aí, no Brasil, é que se inverteu isso, se inverteu isso aí, exatamente. E se aproveitou o mês de conscientização de saúde do homem e aproveitou para focar na próstata, né? Como você bem disse no início, Jorge, e foi muito bem colocado, a gente não evita que o paciente tenha câncer de próstata, né? A gente não faz prevenção de câncer de próstata, na maioria das vezes. A gente faz o que a gente chama de rastreio. Então, a gente precisa buscar a doença para achar a doença, né? Então, aproveitou-se esse mês de conscientização mundial para a saúde do homem, para focar na saúde do homem, né? Que é um bicho difícil de lidar. E que acabou aproveitando para colocar a próstata no meio, né? Assim, para um mês de conscientização. Essa coisa do Novembro Azul e do rastreamento precoce de câncer de próstata termina girando muito entre a gente, né? Nós três somos urologistas. Sim. Mas aqui tem Rafael. Chega para você, como é que para você como oncologista, como é que entra aí a questão de Novembro Azul? Não, a gente, assim, chega novembro, o que mais aparece é pedido de palestra, empresa, tudo, né, pra gente falar sobre câncer de próstata, mas assim, os pacientes chegarem pro oncologista com esse intuito de prevenção, de fazer exames preventivos, a gente vê com pouca frequência. Na maioria dos casos, acabam indo pros urologistas mesmo e vem pra gente já com diagnóstico. Agora, uma observação que eu faço, eu não percebo, tudo bem, talvez eu tenha um viés aí de já ter uma clientela fiel, né? Mas eu não percebo o paciente novo vir porque é novembro e chegar dizendo, não, eu vim porque é novembro. E eu não noto Perfeito. Isso. Não sei a experiência de vocês. Eu acho que a gente tem observado cada vez menos isso. Isso é bom, né? Sem dúvida. Então, porque o paciente ele já está ao longo do ano se cuidando, né? Assim, é muito raro. É mais fácil acontecer o que o Rafael falou, né? A empresa te chama, o rádio te chama, né? A igreja te chama para ir falar sobre o tema, para você focar naquele mês, já que está muito em evidência. Mas, assim, é difícil, realmente. Como eu não tinha percebido isso, mas você falando chama atenção. É difícil o paciente hoje, eu vim esse mês, porque é o mês de Novembro Azul, para poder fazer a prevenção do câncer de próstata, né? Mas é muito bem colocado isso. O mês então, novembro, na verdade, é o mês que se escolheu para chamar a atenção de uma doença e justifica-se o câncer de próstata porque tem uma alta incidência, prevalência, tem índices de mortalidade significativos, então vem diminuindo cada vez mais justamente pela conscientização, né? Pela essa propaganda que a gente faz e estimula o paciente a buscar o cuidado, porque se a gente não faz o diagnóstico precoce, não tem como dar a cura, né? Então, o objetivo todo da campanha é você conseguir acessar o paciente num tempo bom em que você consiga oferecer a ele bons resultados, né? E hoje você tem a cura com a cirurgia, você deixa o paciente livre da doença completamente, às vezes exclusivamente com a cirurgia, né? E às vezes multimodal, né, Rafael? E assim, o que o Diogo falou ali, que eu vejo, pelo menos na minha prática, é muito difícil o homem ir sozinho na consulta procurar. Não sei se vocês, urologistas, é assim também. Normalmente é a filha que leva, a esposa. Muitas vezes a mulher não deixa nem ele falar, né? Não. Ou então ele senta e diz, comece aí, diga aí o que é que eu vim fazer aqui. E aí o que eu ia comentar, como eu sou oncologista, né? A gente tem o Outubro Rosa, né? Que é para falar da saúde da mulher, né? E a gente também é chamado para participar de um monte de coisa.
E aí eu acabo aproveitando, normalmente, quando eu tô falando do Outubro Rosa, no final eu já falo, ó, vocês mulheres, aproveitem para levar os maridos, que eu sei que eles não vão sozinhos para consulta. Boa. Né? Então, eu acabo usando esse público também feminino, porque eu sei que a maioria dos pacientes que aparecem lá no meu consultório, normalmente é uma mulher que leva. E assim, o que eu tenho observado também, assim, não só no meu consultório de urologia, talvez eu tenha um viés porque eu tenho feito bastante o da andrologia também, é que hoje, lembrar que assim, a principal causa de mortalidade no paciente que tem câncer de próstata é doença cardiovascular. Então o cara não morre do câncer de próstata. Na maioria das vezes, ele morre de coração, morre de qualquer outra coisa, né? E aí não é incomum o paciente te procurar porque o cara tem câncer de próstata, o cara chega lá, ele tem uma testosterona baixa, o cara é obeso, o cara dorme mal, o cara tem apneia obstrutiva do sono, o cara é hipertenso, o cara é diabético, o cara é dislipidêmico, tem colesterol elevado e o cara não está tratando nada disso, né? Então, às vezes a gente pensa que o paciente nos procura, chega no nosso consultório, achando, e a gente, às vezes, busca só focar na próstata, né? Então, eu tenho 2 exemplos recentes de pacientes com menos de 30 anos de idade que foi fazer um exame preventivo, um exame pré-operatório para fazer uma vasectomia, e eu descobri uma anomalia coronária, 2 pacientes com menos de 30 anos infartando praticamente, com alto risco de morte súbita, né? Então, assim, óbvio que isso é exceção, né? Estou falando de um paciente jovem, mas o paciente com mais de 40 anos, né? Hoje o paciente cansado, estressado, hipertenso, diabético, sem tempo para atividade física, sem tempo para comer bem. E assim, eu acho que o nosso papel como urologista, como médico, como médico que cuida de homem, né? A gente precisa entender que o homem não é só a próstata, né? Que às vezes ele nos procura para aquilo ali, mas aquilo ali é o menor dos problemas dele, né? Às vezes o cara tem um diabetes descompensado que você descobriu porque ele estava com a inflamação no pênis. Doutor, eu vim aqui porque eu tenho uma inflamação no pênis. Você vê, o cara tem um diabetes descompensado não tratado, né? Então, doutor, como eu peguei um paciente recentemente, doutor, eu vim aqui porque assim, quando eu vou namorar eu tô cansando muito, entendeu? Então eu acho que é o remédio da potência que tá me causando isso. E quando você vê, o cara tinha uma obstrução coronária, o cara estava na iminência de infartar. Ele estava cansando porque ele tinha uma insuficiência coronariana. Então, assim, é importante a gente entender o homem como um todo, né? E eu acho que, assim, ainda bem que isso tem acontecido cada vez com mais frequência, mas para a gente não esquecer de, Novembro Azul, o cara vai lá, toma aqui seu PSA, faça um ultrassom, tá aqui o seu exame de toque, tá tudo bem, volte ano que vem, né? Aí ele vai sair da próstata ótimo e com diabetes compensado, obeso, né, hipertenso, diabético, sem tratar as outras causas que muitas vezes leva mais a óbito do que o próprio câncer de próstata, né? E até porque os fatores de risco, né, muitas vezes eles são comuns de todas essas doenças, né? Perfeito, Se você exatamente. falar para o paciente, como você falou, a maior mortalidade é a doença cardiovascular. Esse paciente precisa fazer o quê? Atividade física, melhorar hábito alimentar, tudo isso também está relacionado à diminuição de risco de câncer, inclusive câncer de próstata. Inclusive de próstata, exatamente. Então, perfeito. Essa coisa de você abordar o homem de uma forma geral é fundamental. Sim. Isso faz parte realmente da avaliação. Apesar de que eu sei que ainda existe dentro de uma rotina de urologia, né? Que você só peça ali um PSA, um sumário de urina e às vezes um ultrassom de próstata. Eu já talvez tenha até um corte de um vídeo meu falando exatamente isso. Eu nunca deixo de pedir ultrassom de abdômen total. Sim. Eu já tenho até uma sequenciazinha de exame cardiológico que eu peço. Sim. Isso às vezes até incomoda um pouco o paciente, porque ele falou, eu vim aqui só para ver a questão da PSA, próstata. Eu falei, mas o senhor já fez a glicemia? Não, tem uns 10 anos. Então eu sempre peço tudo isso, Diogo. Eu peço a avaliação clínica toda e tal. E isso é bom, bicho, isso é bom até pra gente como médico, porque a gente termina não se habituando só com a especialidade. Você não perde o seu tino de clínico, que é o que na essência todo mundo precisa ser um pouco, né? Mas assim, para a gente fazer isso, né, para a gente entender melhor o paciente, para a gente conversar melhor do paciente, a gente entender como é a vida do paciente e descobrir como é que a gente pode ajudar esse paciente, a gente precisa, como médico, ter tempo, né? Então, eu acho que, assim, hoje, com o advento de convênios, principalmente em que quem foca ainda muito nesse tipo de atendimento é cada vez menos remunerado, né? Tendo um limite de tempo para poder atender. Existem convênios, que a gente sabe quais são, que o cara tem 6 minutos para atender um paciente. 6 minutos. Entendeu? Como é que um psicólogo tem 10 minutos para fazer uma avaliação? Como é que você faz uma avaliação psicológica em 10 minutos? Como é que você faz uma avaliação nutricional de um profissional que ganha R$10? Entendeu? Então, assim, aí muitas vezes o profissional se sente pressionado porque ele precisa atender em grande volume, né? Como é que você vai
perguntar como é que se o cara dorme bem, se ele come bem, se ele vai para academia, se ele namora bem, se ele tem um bom relacionamento com a parceira. É, assim, impossível você fazer isso em 6 minutos. Isso é impossível Daqui mesmo. que ele entre, te cumprimente, que você avalie, que você peça exame, que você faça o exame do toque, o cara troque de roupa, assim... Isso aí já passou mais de 20 minutos. Exatamente, é aquela piada de que o cara, doutor, essa receita é a minha, não, essa aqui é do próximo, né? A sua já tá pronta, né? Então, porque, assim, não tem como, a gente precisa ter tempo para isso. E se a gente não tiver tempo para isso, a gente vai deixar passar, ou a gente vai pedir só o PSA, ou a gente vai fazer só o exame do toque, ou pede o PSA agora e na hora que ele voltar ele faz o exame do toque para a gente ganhar mais tempo, né? Então, assim, isso tem sido um problema na medicina, né? Porque, assim, hoje, infelizmente, assim, o número de profissionais é muito grande, né? Hoje os convênios dominam o mercado, né? E, assim, óbvio que cada um sabe da sua necessidade, né? Mas, assim, não tem como você oferecer uma medicina especializada, de excelência, qualificada, focada no paciente, se você não tem tempo para ouvir o paciente, né? Acho que isso é de extrema importância. Isso gera, bicho, tanta margem de discussão, né? Eu concordo com você, o tempo é fundamental, apesar de que eu ainda acho que às vezes a arte da gente é a gente conseguir administrar o tempo. Perfeito. Isso é um fato. Exato. Você pode conquistar uma pessoa, eu falo conquistar no sentido de confiança, do cara ir pra você uma vez e depois ir de novo, e ele meio que ser fiel a você com um tempo curto, não é o ideal, mas às vezes você tá num ambiente que te exige isso, não fala exigir no sentido de te impõe isso, não, mas se você não for objetivo, e veja que ser objetivo não é ser displicente. Sim, Se você não for objetivo, você não consegue ver aquela sequência de senhores que estão lá fora também. E, infelizmente, às vezes o sistema exige isso, né? Exato. Às vezes você tem uma relação sei lá, com uma prefeitura que você tem que atender 20 pessoas, né? Não é como 20 pessoas num turno, sei lá, 30 pessoas no turno, mas eu não falo como uma imposição, eu falo às vezes como uma necessidade, porque se você não atender aquelas 20, pô, de repente tinha 10 ali que estão numa fila na espera. Então, eu acho importantíssimo realmente a gente ter a questão do tempo, mas às vezes você tem que entender que não ter tempo é uma exigência do sistema, não exigência como imposição. Veja, não sei se está claro isso, não uma exigência como imposição, mas às vezes como oportunizar para outras pessoas, né? E a arte é essa aí, é você conseguir chegar e fazer o que é o certo, mesmo com aquela restrição que você tem. Mas aí o complicado é porque você tem que olhar também pela visão do paciente, que ficou esperando, chega na hora dele, né? Ele tem só aquele pouquinho de tempo, e você conseguir, né, nesse pouco tempo, fazer uma consulta com que ele se sinta, né, bem atendido, até porque senão ele acaba não voltando, vai procurar Rafael, outro. Você sabe que isso é uma coisa que eu sinceramente, às vezes eu penso isso, eu racionalizo isso no momento da consulta. Minha clientela é variadíssima. Eu brinco com o pessoal dizendo que eu atendo do vaqueiro ao fazendeiro, e é verdade. Eu atendo do dono da fábrica ao chão da fábrica. Às vezes o cara vem do povoado tal, né? E aí fala, pô, bicho, o cara veio de tão longe. Eu sempre pergunto de onde veio, né? Tantas horas de carro, pegou o carro, fretou o carro. Fala, rapaz, eu tenho que fazer o tempo desse cara aqui valer a pena. Veja, eu não tô dizendo a meia hora desse cara ou a 1 hora desse cara, porque cada caso é um caso, né? Mas que seja um tempo curto, mas é aí onde entra uma arte. Aí não vou dizer que é uma técnica, mas é uma coisa que envolve diversas questões. Você uma vez brincou comigo uma vez, né? Fazer consultório é uma arte. É uma arte, pô. É uma arte. É onde entra o carisma, é onde entra a técnica de conquista, é onde entra o acolhimento real, legítimo e genuíno, né? Até porque eles percebem se você for... Sim, com certeza, pô, todo mundo percebe isso, a máscara cai, né? Então você não pode ser um personagem em hora nenhuma. Isso meio que cruza com a história da gente fazer um podcast falando abertamente, né? Temas assim, dessa forma. Agora, só pra gente, porque, bicho, isso é um tema, velho, que a gente podia marcar um dia. Esse só tema, tempo disso. Na consulta. Isso a gente deslancha nisso aí, falando o tempo todo. Agora tem voltando à história do Novembro Azul, né? Tudo bem, é saúde do homem e tal, isso é fundamental. O cara tem uma alteração cardíaca, você vai encaminhar pro cardiologista, pro pneu, no tabagismo, o que for. Mas tem uma coisa que sempre os pacientes perguntam, né? A preocupação do que é próstata. Bicho, como com tanto tempo, com tanta massificação, a maioria dos pacientes, não vou dizer a maioria, mas alguns pacientes não sabem bem o que é próstata, né? O que é a próstata? Como é que os senhores explicam isso? Como é que vocês... Deixar para os números agora. Então, primeira coisa é fazer ele entender a anatomia, né? É importante que ele entenda a posição da próstata para entender os sintomas
que servem de alerta, não necessariamente para o câncer, né? O câncer da próstata é indolente, ele demora um pouco de dar sintomas, mas se você fala com o paciente a respeito da localização anatômica, é fácil dele entender o porquê que dá sintomas de dificuldade de urinar, né? Por que ele tem que fazer força para fazer o xixi, acorda à noite para urinar, são sinais de alerta para um possível crescimento. O crescimento não necessariamente é o câncer, né? Pode ser hiperplasia prostática benigna. Mas se o paciente consegue entender que anatomicamente a próstata está embaixo da bexiga, que ela abraça a uretra, que a uretra é o canal que leva a urina para fora do corpo, então ele passa a entender essa dinâmica. E isso serve para a gente explicar depois também a questão da cirurgia, né? A anatomia está por conta disso. Uma vez que você dá um diagnóstico de câncer e indica um procedimento cirúrgico, o paciente precisa entender que anatomicamente a próstata, como eu disse, está embaixo da bexiga e tem um músculo que dá continência que fica exatamente embaixo da próstata. Os nervos passam na lateral. Enfim, essa visão da anatomia que para a gente é o dia a dia é fácil, para o paciente é difícil de entender aonde que está a próstata, o que ela faz. Eu desenho. Então, ou eu desenho, ou eu mostro o modelo anatômico que eu tenho no consultório, porque assim, eu tenho extrema dificuldade de desenhar isso para o paciente só falando. Então depende, por exemplo, o cara, ele chega com a doença benigna, ele diz, porque já não arranca essa próstata logo fora? Já não vai fazer cirurgia, porque já não tira logo esse negócio? Para que serve isso? Né? Aí você vai explicar que a próstata produz aquele líquido que ele vai eliminar durante a ejaculação, né? Que fica armazenado ali nas vesículas laminares. E qual a importância de não tirar a próstata toda, já que eu vou ser submetido a uma cirurgia para a próstata toda? Aí eu vou precisar desenhar, né? Eu vou dizer, olha, tem os nervozinhos que são responsáveis pela ereção, que ele passa coladinho na próstata. Então, na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade de separar esses nervozinhos da próstata. Eu digo, imagine, principalmente a gente vai fazer uma cirurgia convencional, né? Eu sempre digo para o paciente, imagine que a gente vai pegar um nervozinho que passa a 3 milímetros da próstata, ali por baixo da próstata, aí eu desenho onde é que ele está passando. Eu digo, imagine que eu tenho uma tesoura de 30 centímetros para separar isso. Um nervozinho que passa a 3 milímetros dali, né? Então, assim, existe uma chance de lesar esse nervo. E se eu leso esse nervo, qual é o problema? Você vai começar a ter problema de ereção, que você não vai querer ter. Né? Então, tem um músculozinho ali que ele está acostumado a trabalhar em conjunto. Eu tenho 2 músculozinhos, tenho 2 esfíncteres ali, né, que seguram o xixi. Então, se eu tiro a próstata inteira, eu tiro um desses músculos. Aí eu sempre digo, imagine, aí tá sempre com a esposa lá ou com algum acompanhante. Eu digo, imagine, eu te dou um saco de cimento de 100 quilos para vocês 2 carregarem juntos. Então, eu digo, vai lá até o final do corredor e volte. Aí você vai conseguir, talvez, né? Agora, imagine que eu digo, seu José, agora Dona Maria vai carregar esse saco sozinho. Provavelmente ela não vai conseguir, né? Então, e aí, se você não consegue mais, né, segurar o cimento sozinho, né, que é aquela bexiga cheia, provavelmente você vai começar a perder xixi. Mesmo que transitoriamente, mas você não quer que isso aconteça, né? Então, os riscos para se tirar a próstata inteira, né, estão relacionados principalmente à parte funcional. E isso eu procuro desenhar tudo. Tudo que eu vou falando, eu vou desenhando, eu vou mostrando um modelozinho anatômico para ele tentar entender melhor. Porque eu acho que ele consegue compreender melhor em relação a isso aí. Né? Então eu sempre procuro desenhar e exemplificar tudo que eu vou falar. Seja por conta da potência, seja porque ele usa o remédio e ele parou de ejacular porque ele usou o remédio, ou porque ele fez uma cirurgia benigna e ele não ejacula mais, seja porque ele operou e está perdendo xixi, ou seja porque ele operou e perdeu a potência sexual. Eu digo, quando você desenha, acho que ele entende melhor. Então, meu método é desenhar. Próstata eu geralmente não desenho o homem de lado, eventualmente, mas eu prefiro explicar para o paciente com ele deitado. Eu cito de maneira muito simples que próstata é uma glândula que faz parte do canal do pênis. Essa já é a minha frase feita. Próstata é uma glândula que faz parte do canal do pênis. Quando o homem está deitado para eu fazer o exame, eu mostro a ele o pubis, né? Todo mundo já palpou o osso que fica ali no pé, entre aspas, do pênis, né? Na base ali. E aí eu mostro a ele que a próstata provavelmente dele está localizada escondida atrás daquele osso. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que fazer o exame pelo reto. Aí o cara, quando o paciente está prestando atenção, ele vira para mim e fala assim, mas peraí, a próstata não faz parte do pênis, e por que vai examinar pelo reto? Porque é impossível você chegar na próstata pela barriga, porque tem aquele osso, e é impossível você
você fazer o toque pelo canal do pênis. Seria o ideal, né? Mas eu brinco com os pacientes, eu digo que a próstata é a lombardes. Muita gente sabe que existe, mas nunca viu. E até, eu digo que até colegas médicos, né? Eu digo, se você pegar um colega não especialista, você abriu a barriga dele e me mostra onde é que tá a próstata, aí o cara não vai achar a próstata, entendeu? É verdade. Eu falo com um médico, não precisa ser um leigo, né? Então eu digo, pro paciente é mais difícil ainda ele entender, né? Tanto que assim, muitas vezes chega no nosso consultório, o paciente com hemorroida, ele não sabe exatamente, hemorroida é com o senhor, que é urologista, ou é com o proctologista, né? E aí, o contrário também é verdadeiro. Tem alguns colegas que são proctologistas e dizem, não, o paciente chegou lá para fazer o exame da próstata, né? Porque é tudo pelo reto, né? A hemorroida é pelo reto, o sangramento que o paciente teve é pelo reto. Não é incomum o paciente chegar, não, doutor, eu vim para cá porque eu estou sangrando pelo reto, né? Então, acho que é da próstata isso aí, né? Então, assim, o paciente confunde muito isso aí mesmo. E a pergunta que sempre surge no consultório também é quando procurar o urologista para avaliação da próstata. Eu estou focando, apesar do Novembro Azul ser voltado para a saúde do homem e tal, tudo mais, e o foco da gente tem que ser esse, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso em outros momentos, né? Então, quando procurar o urologista pensando em próstata, em tratar a próstata ou identificar precocemente doença da próstata. É isso que Qual é a ouvir de recomendação vocês. oficial? Porque, assim, existe a recomendação das sociedades, né, que são baseadas em política pública, viabilidade financeira, e existe o que acaba sendo feito na prática, né? Então, vocês que veem mais isso como urologistas, qual tem sido a conta de vocês, a partir de que idade, a partir de que momento? E tem um terceiro ponto. Existe a recomendação pública, digamos assim, existe o que cada colega faz na prática e existe o que está acessível no site da Sociedade Brasileira de Urologia, no portal da Urologia pro Leigo. Que eu acho que essa aqui tem que ser a orientação, né? Exato. Então, na minha prática, eu indico o PSA, exame de toque, para todos os pacientes com mais de 45 anos que têm histórico familiar, ou 50 anos que não têm histórico familiar, que é o que está lá é isso aí. nas recomendações para o público leigo, né? E sempre explico para o paciente. Eu disse assim, eu tenho meu paciente mais jovem com câncer de próstata tem 39 anos. Diagnostiquei essa semana com 42 anos. E aí eu tenho pacientes que são 9 irmãos, todos tiveram câncer de próstata. E aí eu sempre explico, né, principalmente aquele paciente que tem algum histórico familiar, da importância de ele se pesquisar, porque o paciente, tenho certeza que acontece com todo mundo, o paciente ele entende que ele confunde muito o que é câncer de próstata, o que é ou ter sintomas relacionados à próstata, né? Sim. Então, eu sempre digo para o paciente que o câncer de próstata ele é a doença silenciosa. Eu digo que o maligno é silencioso, o benigno tende a ser mais alarmante, né? Então, aquele paciente que levanta à noite para fazer xixi, faz força para urinar, tem a sensação de que não esvaziou a bexiga por completo, eu digo, esse que o paciente nos procura, que chega no consultório e preocupado com a doença, achando que é câncer de próstata, aí você vai explicar. Isso são sintomas relacionados a um crescimento benigno, né? Eu digo, já o câncer de próstata é o paciente que eu tenho que ir atrás do câncer, porque assim, se eu diagnostico, como o Lucas já tinha falado anteriormente, esse paciente se eu tenho um diagnóstico precoce, 95% das vezes esse paciente consegue ficar curado, né? Se eu descubro esse paciente a partir do momento que ele manifesta sintomas, né? E aí eu vou desenhar isso também, né? Eu vou dizer, olha, o câncer de próstata, ele cresce do lado de fora da próstata, né? Então ele não cresce para a região central, diferente da doença benigna. Eu vou mostrar lá, porque um cresce para fora, o outro cresce para dentro, porque um causa sintoma, o outro que não causa sintoma. Então, se eu não for lá e sentir esse carocinho que está crescendo aqui para fora, né, eu vou ter dificuldade de achar esse câncer, né? Então, se eu faço o PSA e esse PSA o paciente tem um PSA normal, mas isso não impede que ele tenha um carocinho lá que seja um câncer de próstata que não produz PSA, né? Então, assim, isso tudo precisa ser explicado para o paciente, porque, assim, ele confunde muito, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele espera sentir alguma coisa para ele ir no consultório, né? E eu acho que o que confunde mais ele é exatamente isso. Eles vão para o consultório de vocês por conta de um sintoma, que na verdade é por conta da hiperplasia, do crescimento benigno da próstata. Exato. E durante a avaliação você acaba descobrindo que ele também tem um câncer. Exato. E aí na cabeça dele, para você explicar que aquele sintoma era por conta, né, da doença benigna. Não, o que você mais escuta é o paciente. Do câncer, mas eu não sinto nada, doutor. Eu não preciso fazer outra biópsia. Não é melhor, não? Não está errado isso aí, mas eu não sinto nada. Como é que você achou um problema aqui se eu não sentia nada? Se eu te procurei aqui porque meu pinto estava inflamado, você sai daqui com um diagnóstico de câncer de próstata, né? Então,
Agora, só resumindo a pergunta que você fez, então a recomendação oficial da sociedade, o que vai estar lá no portal da urologia para o leigo, né, para a população geral que acessar o site, vai ser história, na verdade, fatores de risco, acima de 45 anos de idade, você fazer toque retal e PSA. E para todos os outros, acima dos 50. E lembrando que a avaliação para suspeita de câncer de próstata só são 2 exames, que é o toque retal e o PSA. A gente tende a pedir outras coisas, né? Raça negra também, importante, né? Sim, os fatores de risco. Né? Fator Eu de falo risco, como exato. exame é somente toque retal e PSA. Perfeito. A gente termina pedindo outras coisas, ultrassom de abdômen total, ultrassom de próstata e tal, mas isso não faz parte de rastreamento de câncer de próstata. E por conta, assim, do aumento, eu tenho visto, pelo menos no meu consultório, um número maior de pacientes jovens, né? Como você comentou, com diagnóstico de câncer de próstata. Por conta disso, vocês têm feito algum exame um pouco mais cedo de PSA só para ter aquele PSA baseline, para lá na frente você ter um... Eu digo que é o paciente que pede muitas vezes. O cara chega lá, se tem histórico familiar, ele chega lá com... Vai bater 40 anos, eu digo, todo. Não já quer botar um PSA aí no meio, não? Eu digo, já vai colher outras coisas e acaba fazendo. Também. Agora só um parênteses. Você vê quando ele quando lançou o baseline dele ali, ele coçou a mão para botar aí exato. Exato. Eu tô brincando assim porque a gente conversou no início que a especialidade de oncologia, que é a especialidade de Rafael, ela é extremamente baseada em estatística, em percentual, em sobrevida de 30 dias. É tanta estatística, né? Estamos melhorando, viu? Tá melhorando. Mas é muita estatística, né? É muita estatística, é muito númerozinho, é tabela e a resposta e tal. E aí, eu acho que esse baseline dele foi a deixa para ele botar o PowerPoint naquela tela ali, mostrando os gráficos. A minha experiência é semelhante a Diogo em relação a pacientes jovens. Eu já tive também paciente com 39 anos, com 40 anos, com câncer de próstata. E normalmente quando vem paciente mais jovem, vem de uma forma mais agressiva. Esses pacientes é até difícil da gente tratar. Mas por conta disso, uma experiência pessoal, e isso não se aplica a todos, e a gente não vai fazer política de saúde pública ou recomendação ao público em geral de exceções. A gente trata do que é mais comum. Então, não é que isso seja recomendado, mas na minha prática, por ter essa experiência, eu também ofereço. Vai colher sangue. O paciente que me procura acima de 40 anos, se eu vou fazer um check-up nele, eu incluo um PSA. Sem dúvida. Então, faz parte do check-up. Como o Jorge falou, o ultrassom não faz parte do rastreamento para câncer, mas pegando também a deixa de Rafael, as doenças às vezes se sobrepõem, né? Câncer com hiperplasia. O próprio aumento da resistência do tecido quando tem câncer, você impede aquele crescimento, mesmo que pequeno, da próstata de expandir e ela acaba obstruindo mais, né, a uretra, porque não consegue expandir para fora por conta do câncer, né, que aumenta a resistência, enfim. Então, pelo fato das doenças se sobreporem, também é prudente você fazer um check-up e incluir a pesquisa das duas doenças, hiperplasia, câncer. E indo para os exames, né? A gente falou um pouco do exame do toque. Eu acredito que é muito importante, é uma informação a mais, mas não faço em todos os pacientes, eu costumo também não fazer na primeira consulta. Acho que acaba sendo uma intimidade que, como é o primeiro contato, você está conversando com o paciente, conhecendo o paciente. Eu peço os exames, quando ele voltar, a gente já está na maioria das vezes o paciente íntimo, né? Então, e na maioria das vezes o paciente diz, mas doutor, eu não vim preparado. A palavra é essa, eu não vim preparado para fazer o exame, mas eu digo, não existe nenhum preparo. Aí ele disse, não, mas assim, ele acho que ele não se preparou psicologicamente para aquilo ali, né? Aí o segundo momento, mas aí eu sempre digo, não, mas tudo bem, a gente vai fazer o PSA, até porque se a gente fizesse o exame do toque agora, talvez pudesse ter alguma alteração em relação ao exame. Aí você dá uma acalmada no paciente para ele voltar mais preparado psicologicamente para o retorno. Mas eu sempre brinco com ele também, eu digo, você não viu ninguém sair daqui de cadeira de roda porque fez o exame de toque. Agora... E você não viu ninguém gritando do lado de fora, então assim, pode ficar tranquilo, porque assim, o paciente tem muito receio, né, do que você vai fazer, né? Eu digo, é um exame indolor, é rápido, né? Eu não Muitas sou vezes... o capitão gancho, né? Não tem um gancho na minha mão, é um dedo macio, exatamente. Tá tranquilo. Mas aí você tem que dar uma quebrada de clima aí, né? Para como o Lucas falou, para criar uma intimidade aí, para ele se sentir mais à vontade quando voltar. E eu vou dizer que também não é tão à vontade até para o médico, né? Sim. Eu não sei se já aconteceu alguma situação constrangedora com vocês, mas comigo teve uma vez que eu fiz um toque retal no paciente, o paciente começou a rir, bicho.
Eu já vi todo tipo de reação, mas não sei se ele sentiu cócega Nervosismo. ou se o Às vezes tava tão nervosismo... tenso, né? Mas atenção. Ele começou a rir, eu É. fiquei tão constrangido que não tive reação. Mas a especialidade sim. de vocês é... O exame físico é É. sempre desconforto, né? Você vai examinar toque, você Na vai verdade, examinar a pênis, genitália. testículo. Urologia é a especialidade que tem o exame físico mais extremo de todos. É né? verdade. Não existe outra especialidade. O mastologista pega na mama, mas ainda assim, o urologista ele examina pênis, testículo, faz toque retal. Né? Exato. É a especialidade mais extrema, realmente, em termos de exame físico. Agora, só voltando àquele assunto do PSA, eu acho só importante a gente falar que é importante que se faça o exame, que se leve para alguém que esteja a competência para avaliar o resultado daquele exame. Não, essa Porque observação é perfeita. muitas Exato. vezes outros colegas pedem e não sabem fazer a avaliação adequada do exame. Perfeito. E a gente sabe que o PSA, né, ele pode subir por outros motivos Inclusive, também. esse paciente que eu diagnostiquei o câncer com um paciente com 42 anos de idade, esse paciente tinha um PSA normal, entendeu? Só que o paciente ele tinha uma elevação, uma elevação mais rápida do que o habitual, né? E isso foi o que chamou a atenção, né? Que fez o exame do toque era normal desse paciente, um PSA que ele vinha aumentando acima do valor esperado, né? E aí foi o que levou a gente a fazer a ressonância, que tinha uma lesão suspeita, que biopsiou e confirmou o tumor, né? E o outro lado também é verdadeiro. Nem sempre todo PSA que está um pouquinho mais alto significa Exato, perfeito, que é sim. câncer, né? Pode Exatamente. ser uma inflamação da próstata, pode É. ser, né, como a gente falou, uma próstata aumentada. Então, por exemplo, assim, e os valores de referência diferem se é um paciente que nunca foi tratado, por exemplo, se um paciente, a gente considera, vamos lá, como ponto de corte, um paciente com 60 anos, um PSA de 4, né? Lembrar que se esse paciente fez uma cirurgia para câncer de próstata, essa referência muda completamente, né? E às vezes um paciente, é muito comum no interior, o paciente que se perdeu. O paciente que fez uma cirurgia para câncer de próstata, parou de procurar o urologista, não tinha transporte para ir para o oncologista em Aracaju, ele disse, eu fiquei procurando lá no interior, fiquei acompanhando com um clínico mesmo, né? E aí eu fiz a cirurgia há 2 anos, e aí o clínico disse, aí você pega lá o PSA do cara, sabe? O cara tirou a próstata toda. Mas o meu PSA tá de 2, doutor. O clínico disse que tá ótimo, né? É. Então, você vê que, assim, eu digo, mas assim, o valor de referência mudou. Antes de tirar a próstata, seu valor de referência era um, hoje seu valor de referência é outro, né? Então, daí a importância de dizer esse paciente que ele precisa, a partir daí, ficar acompanhando com o especialista. Nada contra ele continuar acompanhando com o clínico, mas, assim, ele precisa de avaliações especializadas. Até porque tem informações que são especializadas, né? E requerem um tratamento especializado. Sim, já vi várias situações de clínico me mandando paciente porque a fração livre livre total estava diferente. É um Perfeito. fator de refinamento do PSA. Você Exato. só analisa quando o PSA total está alterado. Perfeito. Só que quando não é E especialista... ainda existe um subgrupo de PSA que isso é válido, né? Que o estudo mostra a validade disso, Sim. né? Então, se não for dentro daquela faixa, né, que normalmente entre 4 e 10, aquela relação PSA livre e PSA total não tem utilidade, validade. Então, ainda tem essa questão, né? Mas, assim, é muito comum mesmo. O paciente chega com PSA de 0 alguma coisa com alteração de relação. 12% de relação. Mas eu prefiro receber esse paciente que pecado por excesso do Sim. que receber o paciente com um PSA estourado. PSA estourado. Eu exato. acho que na especialidade tem vários detalhes, né? Tem a questão de quanto é o PSA, se o cara já operou próstata, se o cara não operou próstata, se a Exato. próstata é grande, se a próstata é pequena, se o cara tem sintoma e não. Aí, como você disse. Eu falo da ausência de receita de bolo. Eu Pronto. digo, a receita não é de bolo. Eu digo, se o paciente chega, mas meu vizinho operou e fez essa cirurgia. Eu digo, foi seu vizinho, né? Então, às vezes você tem a mesma biópsia, às vezes você tem o mesmo PSA, mas se seu vizinho tem 60 anos e o senhor tem 85, o tratamento para o senhor pode ser completamente diferente, né? Se seu vizinho é sintomático, o senhor não é, o seu tratamento é diferente. Se sua próstata tem 500 gramas e você esvazia bem a bexiga e você não tem nenhuma queixa urinária, você não merece o tratamento que seu vizinho toma porque ele tem uma próstata de 50 gramas e levanta 10 vezes à noite para urinar, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, não existe receita de bolo para câncer de próstata. Então, não é a próstata X com PSA Y merece tal tratamento e precisa usar esse remédio, né? Porque, assim, é muito comum o paciente chegar e dizer, mas meu vizinho, mas meu amigo ou fulano de tal fez isso porque a próstata dele era desse tamanho, então eu quero fazer igual, né? Então, já chega com o remédio, eu já chego com a foto do remédio do vizinho. Olha, meu vizinho usa aqui, esse aqui, viu, doutor? Para ver se eu posso usar esse aqui também.
Essa coisa do remédio, às vezes, gera até aquela coisa, né? O cara tem um PSA alto, Sim. nunca foi investigado, mas alguém usa uma medicação, ou ele quer saber se ele pode usar aquele remédio que baixa o PSA, né? Eu costumo dizer para os pacientes que o PSA não é a doença. O PSA é como se fosse o cheiro da fumaça. Eu não digo nem a fumaça, né? Porque onde há fumaça, há fogo. Então, na verdade, é o cheiro da fumaça. Então, quando você está sentindo, você está em casa, você está sentindo um cheiro de fumaça, você não fecha a porta para se esconder daquilo. Você vai em busca, né? Pode ser que você não encontre nada. Se não encontrar nada, você volta pro seu quarto. Porque tem a sensação tá de que bem. se o PSA está baixando com aquele remédio, ele está tendo um problema tratado. Né? Resolvendo, que não é o caso. Você está jogando embaixo do tapete, muitas vezes. É isso aí. Você está mascarando a coisa. E como a gente está falando aqui para pessoas leigas também, né? O PSA, o que é isso, né? Boa Mira. Antígeno específico da próstata. É uma proteína que só a glândula da próstata produz. Então, de maneira que é uma ferramenta muito útil para a gente detectar problemas na próstata. Não necessariamente o câncer, mas é a doença, digamos, que a gente mais busca, porque a gente muda o prognóstico do paciente, né? O rumo da vida do paciente. Mas situações como prostatite, inflamação na próstata, vai aumentar. Se você tem um aumento do volume da próstata, também vai aumentar o PSA. Mas é um indício, como o Jorge falou, não necessariamente é um fator de problema, mas é um indício de que pode estar acontecendo algum desses problemas. A gente vai discutindo aí próstata, PSA, ressonância, biópsia, blá, 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 e a gente esquece desse detalhe. O PSA, que a gente falou que são os dois exames, né, que é o toque retal, que é o exame físico, e o PSA. O PSA é um exame de sangue, né? A gente esquece desse detalhe, de falar essa coisa que pra gente é óbvia, a gente vai começar a escalar a conversa e esquece desse pequeno detalhe, né? Que muita gente pergunta. PSA é um exame de sangue, é uma dosagem no exame do sangue. E lembrar que nem todo PSA alterado o paciente tem câncer, e nem paciente que nem todo paciente que tem um PSA normal não tem câncer, né? Então, ele não ficar focado no valor de referência. Sim. Daí a necessidade de um acompanhamento anual. Como eu falei, às vezes o paciente tem um PSA de 10 e o paciente tem apenas um crescimento benigno da próstata, tem um processo inflamatório da próstata. Às vezes o paciente tem um PSA bem baixinho, né, e tem um câncer ultra agressivo, né? Então, daí a necessidade de ele, não, doutor, mas eu já acompanho com o clínico, eu já faço o exame do PSA e meu PSA está normal, eu não preciso desse acompanhamento, né? Eu digo que o acompanhamento especializado é fundamental, não tem jeito, né? Mira, esse é o primeiro episódio que a gente está gravando, né? De uma ideia que a gente tem de gravar 12, junto com as mulheres, né? A gente vai criar, a partir de hoje, vai fazer um quadrozinho que é a caixinha de pergunta. Na verdade, a ideia era ser cartinhas, né? Que a gente fizesse uma coisa meio programa da década de 80, de jogar as cartinhas pra cima. A tipo caixinha Gugu. do Instagram. Mas o bom seria se fosse pegar as cartinhas, né? Mira jogava as cartinhas pra cima, a gente escolhia e lia lá. Show da Xuxa. Tipo show da Xuxa. Sorteio do Silvio Santos. Sérgio Malandro. Mas infelizmente não tem como fazer isso, né? Eu acho que não acho nem mais envelope pra fazer cartinha, para o pessoal mandar pra caixa postal 0240, né? Então, como é o primeiro episódio, eu tenho 2 perguntas que foram feitas. Uma delas, diga-se de passagem, foi para um colega nosso, que é médico, fez meio enviesado. Eu perguntei, ele vendo eu comentando isso, ele mandou uma pergunta. Tenho 3 irmãos com câncer de próstata. Existe algum exame que eles devam fazer ou que eu deva fazer? Essa pergunta é meio enviesada até para Rafael, para que ele fale alguma coisa sobre a questão da questão genética do câncer de próstata, né? Que hoje está não vou dizer na moda, mas que está bem em voga essa questão de se discutir a questão genética de câncer de próstata, né? Coisa que a gente não discutia há talvez 3 anos atrás, 4. Não era tão popular essa discussão. Então, quem tem na família pessoas que já tiveram câncer de próstata tem um risco maior de ter câncer. A gente sabe que a história familiar é um fator de risco. E desses pacientes que têm câncer de próstata, uma porcentagem pequena, aí menos de 10%, podem ter um câncer que a gente chama de hereditário, tá? Esse câncer, ele passar, né, de pai para filho através de alguma mutação genética, né? Então, um paciente que tem aí 3 irmãos, né, parente de primeiro grau, com história de câncer de próstata, ele tem sim indicação de fazer uma avaliação com um oncogeneticista, né, para provavelmente pedir um exame genético, um exame de sangue, ou um exame da saliva, que vai em busca de alguma possível mutação genética que esteja predispondo essa família, né, ao aparecimento de câncer de próstata. Então, não é a maioria dos pacientes, é a minoria, mas se você tem uma história familiar florida,
ou se é um paciente muito jovem, aqueles tumores muito agressivos, tem sim realmente indicação de uma avaliação oncogenética para fazer essa pesquisa. E outro detalhe que a gente dava muita atenção era somente história familiar de câncer de próstata. Mas não se limita a isso. Não, até porque as síndromes hereditárias, essas mutações, muitas vezes elas aumentam o risco de vários tipos de câncer. Então é muito comum a gente ver a mesma mutação que aumenta o risco de câncer de próstata, aumentar também o risco de câncer de mama, ou de ovário, ou de pâncreas, né? O problema é a indisponibilidade desses testes genéticos, né? Eu digo porque para a população geral. Você tem facilidade em pedir isso no paciente com convênio, por exemplo? Hoje a gente tem esses pacientes, por exemplo, um paciente com um quadro desse, de mais de um paciente, ou mais de um familiar. Você consegue justificar para o convênio? No SUS é mais difícil, mas na ANS, esses pacientes, os convênios já têm a obrigação de pagar esses exames e indicações específicas. Por exemplo, o paciente com mais de um parente de primeiro grau, ou com Gleason maior que 8, independente da história, esse paciente já tem indicação. Perfeito. A segunda cartinha, Meira, esse é um paciente meu chamado de Anônimo, o nome dele. Ele me mandou assim, doutor, e aquele sangramento no reto? O comentário foi, e aquele sangramento no reto? Na verdade, provavelmente ele está se referindo a hemorroida, né? Sim. Que é uma coisa que o Diogo já falou aqui, que leva muito o paciente para o urologista. O cara chega no urologista dizendo que está com sangramento no reto, que está com alguma queixa na borda do ânus, ou o que quer que seja. Isso não é do campo da urologia, isso é do campo da coloproctologia. Eu já pensei em outra coisa, porque paciente com câncer de próstata que chega no meu consultório reclamando de sangramento do reto, aí normalmente eu digo que pode acontecer. Uma retite por conta da radioterapia. Então, mas o que acontece? Eu tive um caso recente, Meira conhece esse caso, foi bem recente, inclusive. É aquele paciente, né? Assim, é raro isso acontecer, mas acontece. E é o que a gente falou. Na grande maioria das vezes, trata-se, o paciente é assintomático. O ideal é que ele chegue pra gente dessa forma. Mas vamos botar grande, né? Na grande, fale 3 vezes grande. Grande maioria. Perfeito. Isso aí é isso mesmo. Mas existem as exceções, né? Então, eu já peguei paciente com um tumor de próstata invasivo, com invasão para reto, que eu diagnostiquei porque ele estava sangrando pelo reto. Recentemente, Meira conheceu esse paciente. Eu também, um paciente muito jovem, inclusive, deu entrada no hospital sem conseguir urinar, urinando sangue. Na verdade, tinha cheio de sangue na bexiga. Então, um paciente urinando sangue, com histórico de tabagismo, né? Assim, que é um fator de risco para câncer de bexiga. O que é que você pensa? Câncer de bexiga, né? Então, provavelmente esse paciente tem um câncer de bexiga. E aí, operei esse paciente, biopsiei, era um Gleason 10, ou seja, era um câncer ultra agressivo de próstata, né? Que já tinha invadido os 2 canais que drenam o rim, o paciente já estava sem conseguir urinar, urinando sangue. Então, esse é o paciente que vai para paliação, né? Na grande maioria das vezes, assim, esse paciente não tem muita coisa o que fazer em relação do ponto de vista curativo, né? Então, era um paciente, um Gleason 10, com invasão já de trigonal, né? Esses canais que drenam o rim, o paciente já sem conseguir urinar. Então, existem as exceções, né? Mas, assim, o paciente que chega, muitas vezes, defecando sangue no consultório, que ele pensa que é a próstata... Não é a próstata. Não é a próstata, perfeitamente. Mas, independente disso, como a gente está falando de saúde do homem, é importante lembrar que se tiver algum sangramento, é importante tem que investigar, claro. Até porque um dos exames de prevenção que são mais... assim, menos prescritos na prática é a colonoscopia, né? Que a gente sabe que todo mundo precisa fazer, mas na grande maioria dos casos... Mas faz parte da minha rotina no consultório. Eu peço... Eu digo, olha, não tem nada a ver comigo. O senhor tem mais de 50 anos? Tenho. O senhor tem histórico de câncer de cólon, de intestino na família? Aí eu já começo mais cedo, né? Eu sigo os guidelines. Eu tenho um norte para seguir. Mas você é uma exceção, viu? Que quando a gente vê na prática, eu chego para o paciente e digo, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas se você tem idade, você tem indicação de fazer. Então, cabe a mim pedir. Aí não tem pressa para você fazer agora, mas faça, tá? Se você quiser me trazer, traga. Se não quiser, você vai procurar essa pessoa para levar aqui. Assim, acho que é papel da eu peço, geralmente, eu peço colono também. Eu peço. A colonoscopia é o exame para você avaliar o intestino, né? A parte do intestino. Eu peço tudo. É como se fosse... O cara chega lá obeso com apneia obstrutiva, o cara que tô cansado. Pronto, é uma queixa muito frequente no consultório. Cara obeso, sedentário, chega no consultório, doutor, tô muito cansado, minha testosterona tá baixa, né? Doido para ganhar uma prescrição de testosterona, que muita gente faria isso. Isso é um assunto que a gente vai conversar depois, Perfeito. Viu? Que muita gente faria isso, né? Meteria testosterona nele. Aí você dorme bem, doutor, minha mulher não dorme nem do meu lado. O corpo feito um trator.
né? E aí, quando você vai ver, o cara hipertenso, o cara ronca, cansado, indisposto o dia inteiro e acha que o problema dele é a testosterona. Muito pelo contrário, é a apneia obstrutiva do sono dele, ele não dormir bem que leva e que faz com que a testosterona dele esteja baixa, né? É o contrário, né? E aí eu vou explicar para esse paciente. Peço polissonografia para ele manda ele voltar comigo. Eu digo, ó, sua polissonografia está alterada, você não dorme bem, você tem risco de infarto, você tem risco de derrame, aí eu toco o terror. Porque eu digo assim, se ele quiser manter aquele estilo de vida dele ali, sair, continuar com aquele problema sem tratar, beleza. Mas eu digo que assim, meu papel é eu digo, você pode entrar com dúvida, agora sair daqui, você não pode sair com dúvida daqui não. E aí eu direciono esses pacientes todos. Eu peço teste ergométrico, eu peço eco, eu peço anjo TC de coronária, peço... Marido de cardiologista eu acho brincadeira. É gineco, mas a esposa é gineco. É gineco. Achei que era eu digo que eu invado outras áreas, baseado em evidências. É isso aí. Aí, mas assim, eu faço o meu papel. Tem que fazer. Né? Mas eu sempre, obviamente, tenho as minhas limitações como urologista especialista. Mas eu digo que eu invado outras áreas aí, sempre direciono para colegas, assim, eu busco atender o homem como um todo, né? Não é a limitação, às vezes, de conseguir o exame, ou o convênio não vai autorizar, ou o SUS não vai fazer, que impede a gente de pedir. Eu acho que a gente tem a obrigação de pedir. A gente deve pedir, exato. É isso mesmo. Até por questões legais hoje, né? Assim, você pediu, é porque não pediu, né? Agora, então, essa questão eu deixei de pedir porque eu achei que você também não poderia fazer, né? Então, o paciente tem indicação de fazer uma ressonância no SUS e o cara demora 3 anos para fazer. Eu não vou nem pedir que você não vai conseguir fazer no SUS, né? Mas, doutor, se eu soubesse que deveria fazer, eu teria feito. Eu teria feito uma vaquinha. A gente não tem direito de fazer essa escolha, não. Não tem direito de fazer essa escolha. Não tem direito. Agora, a questão da polissonografia é por experiência também pessoal, né? Também, já tive isso. Já sofri desse mal. Tô curado, mas já sofri desse mal. É isso aí. Mas no episódio sobre isso eu explicarei melhor. Pronto, a gente vai marcar, vou deixar aí, viu, pra gente falar de testosterona. Vamos sim. Que Diogo é o mestre da testosterona atual, né? Você acha que tem alguma influência de aumento de diagnóstico em paciente jovem, uso de testosterona, academia, essas coisas? Eu fui para assim, eu dei até no congresso que teve agora de Uronco, eu dei uma aula sobre isso. E assim, hoje, eu digo que assim, antes o que se era demonizado, eu digo, falo só, não entre só as pessoas leigas, né? Eu digo que a questão da testosterona ainda é demonizada entre especialistas, inclusive, né? Você vê colegas urologistas, inclusive, dizendo, não use isso que você vai ter um câncer de próstata se você usar. Especialista, acredite. Entendeu? Mas assim, eu digo que tem um cara no mundo chamado Abraham Morgenthaler, que da década de 80 para cá, ele vem sofrendo ataques absurdos referente a ideias que ele tinha, né, ou teorias relacionadas a isso, e que todas vêm se provando que, por exemplo, o paciente que tem câncer de próstata, que tratou, não pode usar testosterona, né? Ou o paciente que usa testosterona, ele tem um risco maior, né? O paciente, então, assim, tem uma série de vieses relacionados a isso, que é tanto de leigos, né, quanto de especialistas, e que até limita a gente a tratar, entendeu? Não é incomum eu pegar um paciente, eu tenho vários pacientes com diagnóstico de câncer de próstata tratados, né, PSA zerado há anos, né, mas que quando você fala, colegas, inclusive oncologistas, né, que você diz, ó, o cara era um baixo risco, resumindo, o cara tinha indicação formal por queixas clínicas de fazer reposição de testosterona, né? Queixas não da minha cabeça, mas de guidelines que ele tinha indicação de fazer. Mas pelo simples fato de o cara ter tido um câncer de próstata, o colega diz, não, esqueça isso. Se o urologista falou sobre isso, não, esqueça. Mude de urologista. Eu, quando fiz residência há algum tempo atrás, não são tão novinho assim, a gente ouvia muito isso. Exato. Mas isso tem mudado com o tempo. Não, até nos congressos as pessoas têm discutido. Exato. Como câncer de mama e hormônio, né? Não, agora tá um rebuliço aí na rede social aí relacionado à proibição dos pellets de testosterona, que é um outro problema, né? Assim, eu digo que assim, o problema é você demonizar algo por falta de conhecimento, né? Ou você demonizar algo que, assim, faz mal porque tem gente fazendo errado, né? Eu sempre brinco com o paciente, eu digo, se você você ter uma testosterona baixa é ruim, você ter uma testosterona alta é muito ruim,
e você tem uma testosterona normal, é o que é saudável para você, né? Não só do ponto de vista sexual, que o cara quando chega com a testosterona baixa no seu consultório, ele pensa no problema de ereção e no desejo sexual. Que na grande maioria das vezes, eu digo quando a gente vai pegar as caixinhas relacionadas à baixa testosterona... É a sexta causa, né? É a sexta, a nona causa, 11ª em alguns estudos, entendeu? O cara tá cansado, estressado, não dorme bem, tá obeso, né? Não come bem. Então, e aí o cara chega lá no consultório com essa queixa de baixa testosterona e assim, é difícil você convencer ele de que o problema é outro, né? E até colegas, aí o problema o cara, doutor, mas o endocrinologista ou uma determinada especialidade diz que não era para eu usar isso aqui porque isso aqui vai dar câncer, né? Ou porque isso aqui vai dar infarto, né? Eu digo, chegou o Transverse, a gente falando que não ia falar nome de estudo, né? Mostrando que, assim, existe segurança para câncer de próstata, existe segurança para cardiovascular, existe segurança, o problema é você fazer direito. Eu digo que se você toma um comprimido de paracetamol, sua dor de cabeça passa. Se você toma uma caixa, você morre, né? Então, assim, e isso serve para qualquer coisa, né? Então, não é porque existe uma pessoa abusando, tem um cara na academia que ele toma uma dose cavalar de testosterona, e muitas vezes ele não toma só testosterona, muitas vezes não, 99% das vezes. Então ele toma realmente drogas de cavalo, né? Uhum. Então aí esse cara morre, aí diz, olha, ele morreu porque ele estava usando testosterona. Cara, ele não estava usando testosterona na dose que ele deveria usar de testosterona. Ele não estava tomando um comprimido de paracetamol para tratar a dor de cabeça dele, né? E aí você tomar isso, generalizar isso aí, né? E eu brinquei até no meu Instagram esses dias, eu digo a mesma coisa que vamos proibir a Tramontina de produzir faca porque tem gente que está matando com arma branca, né? Então, vamos proibir a venda de carro no Brasil porque tem bêbado usando carro e causando acidente de trânsito. Então, vamos proibir o uso de seringas e agulhas porque tem drogados utilizando seringas e agulhas para poder se drogar, né? Então, você precisa individualizar o negócio. Óbvio que as coisas precisam ser regulamentadas, né? Ninguém vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Óbvio que isso... Mas, assim, eu digo que as caças a bruxas devem ser feitas de forma adequada, né? Mas isso também é um tema para mais... isso aí. Para mais 20 episódios de... Testosterona, então, nesse momento, né? Testosterona. Rapaz, eu tenho uma história de testosterona que um dia eu vou contar. Eu fiz um documento no CRM, boletim de ocorrência e tal, tudo relacionado à testosterona. Vou deixar você curioso. Perfeito. Vou deixar você curioso. Já estou. Meirelles, quer fazer algum comentário aí pra gente encerrar aqui? O tempo já se esgotou. Agradecer aí os convidados, Rafael. Obrigado pela sua atenção, pela sua contribuição. Todd Smith. Eu que agradeço. Valeu aí pelos comentários, pela participação. É isso aí. Então, beleza. Valeu, senhores. Foi ótimo. Muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite.